Graças a Deus, mais uma quinta-feira, quando nós podemos estar juntos, no sentido, juntos com o mesmo pensamento e também numa unidade do Espírito Santo, que é essa unidade de nós crermos num só Deus, num só Senhor, num só batismo, numa só fé. Essa é a unidade perfeita. E nós estamos estudando às quintas-feiras o livro dos Salmos e nós chegamos já a mais da metade, já lemos 2/3 do livro dos Salmos e agora nós estamos já no capítulo 105, que nós vamos ler hoje, até o 109. Nós estamos pegando alguns textos esporádicos e explicando um pouco sobre como funciona o livro dos Salmos para os judeus. O livro dos Salmos é um livro que é ao mesmo tempo um livro de cântico, um inário, e ao mesmo tempo é um livro de oração. O judeu, ele canta orando e ora cantando. E eu quero cantar uma música muito bonita que fala que aquilo que Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Essa música fala: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Tem que permanecer, venham lutas, problemas, crises, tem que ficar firme em Deus, firme na obra de Deus. E a gripe continua ainda, mas estamos lá, vamos lá. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando pra teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando ao lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quanto com Deus desfrutares perfeita paz.
tribulações, pesares, acabei de cantar. E vai chegar o dia em que Jesus volta. Aí sim, o que vai acontecer? 1000 anos de paz. Depois de 1000 anos de paz, Satanás é solto, engano novamente, guerra contra o Senhor, e ele vai ser lançado, o diabo vai ser lançado no lago de fogo. E aí João viu no capítulo 21 e 22, e vi novos céus e nova terra, e ouvi uma voz dizendo: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo e ele será o seu Deus. É a nossa esperança. Capítulo 21 e 22 do Apocalipse. Vamos para o livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 105. Aqui no capítulo 105, o salmista começa dando graças ao Senhor. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus, porque nós temos uma tendência de pedir muito e agradecer pouco. E o Salmo nos ensina isso também. Cheio de ações de graças, de louvores ao nosso Deus, cheio de gratidão. Vamos orar. Deus, nós temos a Tua palavra em mãos. Estamos certos de que o Senhor irá falar ao nosso coração, porque a Tua palavra é viva e eficaz. O escritor aos Hebreus colocou que ela faz o impossível. Ela pode até dividir alma e espírito, que são indivisíveis, como também pode dividir juntas e medulas, coisas impossíveis. Mas uma coisa nós sabemos: precisamos da Tua palavra nesta noite. Que assim seja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aí o salmista, Salmo 105, já começa: dei graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Lindo demais. Versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, dizendo que nós, para enfrentarmos a vida, para enfrentarmos este mundo, precisamos recorrer ao Senhor e ao poder do Senhor, que é inerente ao próprio Deus. Busquem sempre a sua presença. Costumo orar, costumo falar e pregar. O que nós precisamos não são dos milagres de Deus. O que nós precisamos mesmo é da presença de Deus. Deus estando conosco, vai tudo bem. Versículo 5. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez. Você tem lembrado do que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa, na nossa igreja? Dos seus prodígios. Deus faz grandes coisas maravilhosas. Mas aqui, no versículo 5, está escrito assim, ó: e das sentenças de juízo que pronunciou. O nosso Deus, Ele é um Deus salvador, um Deus bondoso, mas Ele é um Deus juiz. Ele julga, Ele condena. Versículo 7. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Pode não ser hoje, mas vai chegar novos céus e nova terra, quando os decretos de Deus serão para toda a terra, todos os povos. Versículo 9. Nós temos que lembrar da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaac. Versículo 11. Eu darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Deus prometeu e deu a terra de Israel, a terra de Canaã, a terra de Cã, para o povo dele, para o povo de Israel. Versículo 15. Aí ele lembra: o meu povo reina na terra e não mexam com os meus ungidos. Não maltratem os meus profetas. Diz, versículo 15. Não toquem nos meus ungidos. Nem todo mundo é ungido. Ungidos são aqueles separados para realizar uma obra específica. Davi foi ungido para ser rei de Israel. Eu sou ungido para ser o pastor, o ministrador, o pregador da palavra. Mas nem todos são ungidos por Deus. Não toquem nos meus ungidos. Não maltratem os meus profetas. Temos que ter muita reverência, muito cuidado. Quando vamos acusar, quando vamos inventar história, quando vamos mentir falando contra um pastor, contra um pregador, temos que ter muito cuidado. Porque eu já vi muita desgraça acontecer em lares, em pessoas,
porque tocou no ungido do Senhor. E agora, versículo 16. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Eu acho aqui lindo, porque o Senhor, ao mesmo tempo que Ele dá abundância de alimento, dá saúde, cura, Ele é o Deus também que traz praga, que traz fome em toda a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José. Quando a coisa estava feia, Deus usa alguém, e Deus usou aqui José. Olha só que lindo o texto falando sobre José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, ele estava preso. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio, foi governador do Egito e administrador de todos os seus bens. Deus tirou José lá do calabouço, do buraco, da prisão, da tristeza, da fome, e colocou como governador do Egito. Só Deus pode fazer isso. 22. Para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Deus capacitou José de uma tal forma que ele era um exemplo, um padrão, um modelo de vida, de sabedoria, de graça, de poder naquela época no Egito. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-se mais poderoso do que os seus adversários. Esse é o Deus que promete e cumpre. Versículo 26. Então enviou o seu servo Moisés, outro fera, Moisés, o seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido para uma obra específica, libertar o povo do Egito. Versículo 29. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte de seus peixes. Se a gente não lê um texto desse, a gente esquece. Quando o rio Nilo se tornou em sangue, água da torneira, onde tivesse água, virou tudo em sangue, e os peixes morreram. Aí deixa de ter alimento. Que coisa séria. A terra deles ficou infestada de rãs. Aí mandou a praga de rãs, até mesmo nos aposentos reais. Moscas, piolhos, versículo 31. Granizo em vez de chuva, raios flamejantes. Arrasou as suas videiras, figueiras, mandou gafanhotos, versículo 34. As pragas, 10 pragas do Egito. 36. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Eu começo a pensar e ler aqui o capítulo 105 dos Salmos. O salmista está dando um relato geral do povo de Israel, desde a época de Abraão, depois José e agora o povo prisioneiro no Egito, mas a libertação através das 10 pragas. 39. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Só isso aqui basta. Já pensou você caminhando no deserto e uma nuvem cobrindo para fazer sombra ao povo que caminhava no deserto causticante? Imagina agora de noite uma nuvem, uma tocha de fogo para iluminar o pessoal caminhando no deserto e para esquentar também, né? 43. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Nós podemos passar por tribulações, mas a vitória chega. Se não chega nessa vida, com certeza, na volta de Jesus chega. E o Salmo 105 termina assim, versículo 45. Para que obedecessem os seus decretos e guardassem as suas leis. Saiu do Egito para dar continuidade, crendo na palavra, nos decretos de Deus. E o Salmo 105 termina com a palavra aleluia, que quer dizer louvado seja. Salmo 106 começa com o versículo 1, aleluia. 105 termina com aleluia. 106 começa com aleluia. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, aleluia. O seu amor dura
para sempre. Salmo 106. Olha o versículo 13. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. O povo de Israel era um povo muito ingrato também, porque Deus realizava milagres, abençoava, mandava alimento, abria a rocha, nós vamos ler daqui a pouco, tirava a água da rocha, rio corria no deserto, e eles esqueciam, deixavam de dar glória. Versículo 14, olha só o povo. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Aí Deus tinha que castigar. Aí vinha praga, doença terrível sobre o povo. Versículo 16. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão. Aí começou a encrenca dentro. O problema não é a perseguição de fora contra a igreja. A perseguição na era dos apóstolos fez a igreja crescer. O problema é quando começam os problemas internos dentro da igreja. E aqui está dizendo, no acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, inveja do pastor, inveja dos líderes. Aí começa a confusão. Daquele que fora consagrado ao Senhor. Vou ler de novo. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. Nós, ministros do Senhor, quando temos uma linha certa, não é você virar pastor do dia para a noite, é um chamado, é um preparo, é estudar, é meditar, é pensar, é viver para Deus, é deixar tudo para seguir ao Senhor e fazer a obra dele. Nós somos consagrados ao Senhor. Mas Deus condenou aqueles que levantaram contra Moisés e Arão. 17. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Aí Deus defende também os seus. Nós líderes, nós pastores, precisamos ter essa confiança. Quando se levantam contra nós, se nós estamos andando em retidão, nós precisamos confiar que Deus está vendo e Deus julga. Versículo, Salmo 106, versículo 23. Por isso, ele ameaçou destruí-los. Mas, isso aqui é demais. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para salvar, que a sua ira os destruísse. Para evitar que a sua ira os destruísse. Presta atenção numa coisa. Moisés é chamado na Bíblia o homem mais manso da terra. Ele era um homem normal, ele ficava irado, ele bateu na rocha, em vez de falar, o povo fez ele pecar e ele pecou, e ele perdeu, sabe, a oportunidade de entrar na terra prometida, como Josué e Caleb, ele não entrou, ele morreu antes de entrar na terra prometida. Agora uma coisa é certa, ele tinha um coração de Deus. Aí Deus fala, eu vou destruir esse povo, Moisés, eu vou fazer de você o meu povo, uma descendência de você. Ele intercedeu, não faça isso, Senhor. Tenha piedade, tenha misericórdia do povo. E Deus não destruiu o povo, porque Moisés intercedeu em favor do povo. Já pensou? 28. Estamos no capítulo 106, versículo 28. Sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. O povo estava caminhando, tomando a terra de Canaã, as cidades. De repente, eles começam a fazer o que o mundo está fazendo, o que as outras nações estavam fazendo. Aí começaram a comer sacrifícios, sabe, oferendas aos ídolos mortos, começa a desobedecer às ordens dos mandamentos do Senhor. 32. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles, Moisés foi castigado. Homem santo, mas está guiando o povo, e o povo peca, também vem castigo, juízo também contra Moisés, que não entrou na terra prometida. Versículo 33. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Foi quando Deus disse, Moisés, fala a rocha, e essa rocha vai se transformar em um riacho, para o povo beber água nesse deserto. E ele ficou nervoso, ele não refletiu, e a Bíblia diz que ele bateu na rocha, e por isso ele estava desobedecendo a Deus.
Olha só o povo de Israel, 37. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Sacrificando criança aos demônios, como fazem hoje. Macumba, feitiçaria. Quando o demônio pede, o diabo pede, as pessoas oferecem seus filhos, oferecem crianças, roubam crianças para sacrificar aos demônios. 38. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Israel é considerado, como a igreja também é considerada, a esposa, a mulher do Senhor. E quando começa a adorar outros ídolos, outras imagens, outros deuses, isso se chama prostituição espiritual. Aí termina o versículo 48 do Salmo 106. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga, amém e aleluia. Você pode repetir comigo, que todo o povo diga, amém e aleluia. Esse é o nosso Deus, e esse é o brado do povo de Deus. Amém, assim seja, e aleluia, louvado seja. Salmo 107, começa, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que texto bonito, né? Olha o versículo 16. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Quando Deus usava homens, como Sansão, que entrou em Gaza, estava preso, e o portão fechado. Pegamos Sansão. O Espírito Santo tomou a vida de Sansão naquele momento. Ele foi, pegou as portas de Gaza e arrancou o portão, uma porta enorme, e carregou. Eu imagino ele subindo a montanha com a porta da cidade nos ombros, nas costas. Versículo 23. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas. E viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Quando Deus abriu o mar vermelho, Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiram os céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. Quando a coisa está feia, o negócio é clamar ao Senhor. Clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. É isso que Deus faz conosco também. Ondas se levantam nesta vida, mas o Senhor abre caminho no meio do mar. O Senhor faz as ondas acalmarem e nós vivermos em comunhão e em paz com Ele. Versículo 33 do Salmo 107. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Deus julga e vai julgar a terra. Muita coisa acontecendo, desgraça ambiental no mundo, é porque o homem peca, porque o homem pecou, porque nós pecamos. 35. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ao mesmo tempo que esse Deus que é juiz, que tem todo o poder, ele condena, ele julga, ele castiga, mas também é o Deus que transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Esse é o Deus que pode todas as coisas. Salmo 108, um salmo de Davi. Aí diz assim, versículo 1, 108, 1. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. O salmista começa assim, meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Para Davi, o Senhor era realmente a sua glória. Versículo 11. Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos. Davi passou algumas privações por causa do pecado do povo.
o exército de Israel sair e perdia a guerra, porque Deus não saía com o povo de Israel, não saía com o seu exército. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Ele está declarando aqui, se o Senhor não estiver conosco, é inútil, nós não vamos vencer nada. Versículo 13, com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Aleluia! Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Terminando, Salmo 109, olha o 6. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. Sabe que profecia é essa aqui? Profecia de Judas, que era discípulo de Jesus e o traiu. À sua direita esteja um acusador, seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Eu tenho um sermão que eu prego que Deus não ouve todas as orações, Deus não ouve a todos os homens, Deus não ouve a oração de ímpio. E o texto aqui está dizendo, seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado, até a oração. Seja a sua vida curta, e outro ocupe o seu lugar. Falando, profecia de Judas Iscariotes. 9. Fiquem órfãos seus filhos, e não deu outro, hein? O enforcado. E a sua esposa viúva. Vivam seus filhos vagando como mendigos, e saiam rebuscando pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposte de todos os seus bens, não deu outro. E estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia de seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes, desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Condenação braba para Judas. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre de sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade. Perverso, um discípulo de Jesus perverso. Mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado, o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa. Entre ela no seu corpo como água, em seus ossos como óleo. Versículo 20. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Profecia messiânica, falando de Judas e Jesus. 22. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. O salmista aqui, ele está declarando profecia sobre Judas, falando sobre a acusação e a traição, mas também fala sobre ele mesmo. Eu sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Quando nós estamos afastados de Deus, ou quando estamos passando por tribulações, nós ficamos com o coração abatido, ficamos angustiados e reconhecemos que somos pobres e necessitados do Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra, como ela é estimulante, impactante, edificante na nossa vida. Nós temos sido abençoados pelo Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Deus que abençoa, mas é o Deus que julga e condena. É o Deus que criou todas as coisas e criou o inferno para o diabo e seus anjos. Mas os seguidores de Satanás irão para o mesmo lugar. Que o Senhor nos livre e que nós possamos enfrentar esta vida sem blasfemar e sem recuar. Que assim seja. Em nome de Jesus, o nosso Deus, assim seja. Amém. Oração. Vamos orar. Meu filho, pastor Neto, está querendo comprar uma casa, está procurando, pede oração para que Deus possa ajudá-lo a fazer o negócio certo. Vamos orar pela Sandra, vamos orar pela Shirley Pérez, vamos orar pela Gracinha, Evaldo, Geisa com câncer, vamos orar pelo Luiz, pai da Paula, estamos orando. Vamos orar pelo Ricardo, pai do Ricardo, lá em New Jersey. Vamos orar. Vamos orar por aqueles que estão contaminados com a Covid. A gente pensa que já passou, está diminuindo, graças a Deus. Está voltando à normalidade. Mas tem muita gente ainda
com Covid e muita gente morrendo. E nós temos que ter misericórdia e pedir a graça de Deus. E Deus tem feito isso. Deus tem tido misericórdia das nossas vidas. Pai, nós colocamos agora esses nomes que acabamos de mencionar diante da Tua presença. Estamos nos unindo, Senhor. A Tua palavra diz, se 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, será concordado nos céus. O que nós ligarmos aqui na terra, será ligado nos céus, em nome de Jesus. Somente em nome de Jesus que essa promessa acontece. Abençoa todos quantos estão orando conosco, aqueles que estão passando por necessidade, seja Covid, seja um lar que está enfrentando o luto, a morte que ceifou um ente querido. Que a Tua graça maravilhosa esteja sobre essas pessoas, curando, abençoando, restabelecendo, harmonizando os lares, e que a graça maravilhosa do Senhor esteja sobre a Tua igreja. Que assim seja. Oramos em nome de Jesus, o nosso Deus. Assim seja. Amém. Nós tivemos um final de semana abençoadíssimo com a presença de um israelita judeu que veio falar, messiânico, que veio falar sobre a sua conversão, sobre a sua vida e sobre o povo de Israel, sobre Jesus, o Messias. Foi uma aula tremenda que nós tivemos nesse final de semana. E continuamos, estamos pregando sobre o livro de Tiago. Sábado aqui às 7h30, domingo às 10h30 da manhã, nós vamos pregar sobre o capítulo 4, terminando o capítulo 4 de Tiago. Tem coisa boa aí no livro de Tiago para esse final de semana, sábado e domingo pela manhã. Que Deus vos abençoe abundantemente. Um abraço, fique ligado.